Galera, sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso gratuito de Unity e C Sharp. E agora que nós já temos um jeito de movimentar o nosso jogador para cima, precisamos de um jeito para movimentar o nosso jogador para baixo. Sabendo disso, logo abaixo dessa condição if, criaremos uma outra condição if, digitando input.getKey, abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses colocaremos keycode.s. E no final, abre e fecha chaves. E como vocês se lembram, nossa condição acima verifica se a tecla W foi pressionada, pois nela nós colocamos que o keycode era a tecla W. Então, agora que nessa condição if nós colocamos que o keycode é a tecla S, nós estamos pedindo para a Unity verificar se a tecla S foi pressionada. E se foi, queremos que ela movimente o nosso jogador 1 para baixo. E para isso, nós faremos praticamente a mesma coisa que acabamos de fazer. Sabendo disso, dentro dessas duas chaves digitaremos transform.translate, abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses, ao invés de digitarmos vector2.up, que faria com que o nosso jogador fosse para cima, digitaremos vector2.down, que em inglês significa baixo. E agora diremos para Unity qual é a velocidade que o nosso jogador tem de se movimentar para baixo. E como nós queremos que ele se movimente na velocidade que colocarmos na variável velocidade do jogador, colocaremos um asterisco e o nome da nossa variável velocidade do jogador. E agora, para que ele se movimente na mesma velocidade em todos os computadores, colocaremos um asterisco e o comando time.deltaTime. E no final, é claro, ponto e vírgula. E pronto, agora já temos um jeito de movimentar o nosso jogador 1. E para testar isso, iremos salvar o nosso script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, para que tudo funcione corretamente, iremos selecionar o nosso GameObject do jogador 1 e arrastar o nosso script jogadores até ele, através de sua aba Inspector. E ao fazermos isso, veremos que já temos como dar valor às nossas variáveis velocidade do jogador e jogador 1. Então, na nossa variável de velocidade, eu colocarei o valor de 9. Mas recomendo que vocês brinquem um pouco com este valor, vendo qual que se encaixa melhor no jogo de vocês. E na variável jogador 1, nós marcaremos esta caixinha, o que dirá para a Unity que o nosso jogador 1 é de fato o jogador 1. E agora, se viermos aqui em cima e clicarmos o play, veremos que ao apertarmos a tecla W ou a tecla S, nada acontece. Ué, mas se nós programamos direitinho a movimentação do nosso jogador, por que ele não está se movimentando? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. Por mais que nós tenhamos criado um método para movimentar o nosso jogador, não dissemos para a Unity em lugar nenhum que é para ela rodar este nosso método. Mas pode ficar tranquilos que fazer isso é extremamente simples. E para isso, voltaremos para o nosso script jogadores. E nele, precisamos de algum jeito dizer para a Unity rodar o nosso método movimento do jogador. E como nós queremos que o nosso jogador 1 se movimente o tempo inteiro,
precisamos que esse método seja rodado o tempo inteiro também. E é justamente por isso que nós temos de chamar este método através do método update, que, como vocês se lembram, é chamado uma vez por frame. Sabendo disso, podemos agora digitar o nome do nosso método movimento do jogador 1 no método update. Mas antes de chamarmos o nosso método através do método update, precisamos dizer para a Unity que de fato estamos controlando o jogador 1. Caso contrário, quando criarmos o nosso método para controlar o movimento do jogador 2, a Unity não saberá muito bem o que fazer, já que ela estará controlando o jogador 1 e o jogador 2 ao mesmo tempo. Por isso mesmo que dentro do método update criaremos uma condição if para verificar se estamos controlando o jogador 1. E para isso, dentro desses parênteses, digitaremos o nome da nossa variável jogador 1 espaço 2 símbolos de igual e a palavra true, que em inglês significa verdadeiro. E eu sei que essa linha pode parecer um pouco confusa, mas podem ficar tranquilos que a única coisa que ela faz é verificar se o valor da nossa variável jogador 1 é igual a verdadeiro. Ou seja, ela verifica se estamos controlando o jogador 1. E ela faz isso verificando se a caixinha da variável jogador 1 está marcada. Lembrando que nós acabamos de marcar essa caixinha na aba Inspector. E se a caixinha da variável jogador 1 estiver marcada, significa que essa variável tem o valor de verdadeiro. E como nessa condição if nós estamos verificando se essa variável tem o valor de verdadeiro, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves se ela de fato tiver o valor de verdadeiro. Sabendo disso, dentro dessas duas chaves digitaremos o nome do nosso método, movimento do jogador 1. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, agora o nosso jogador 1 pode se movimentar tranquilamente. E galera, eu sei que essa aula pode estar parecendo extremamente confusa e complexa, com a criação de variáveis, métodos, verificações e tudo mais. Mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. Sabendo disso, iremos agora salvar o nosso script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que se apertarmos a tecla W, o nosso jogador vai para cima. Já se apertarmos a tecla S, o nosso jogador vai para baixo. O que significa que fizemos tudo certinho. Sabendo disso, veremos agora em File e clicaremos em Save. Ou apertaremos Ctrl S para salvar o progresso dessa aula. Já que na próxima aula nós estaremos programando a movimentação do nosso jogador 2, para que uma segunda pessoa possa jogar conosco. Então, até lá, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!